Com respostas mais curtas, Cirilo, e irritado, né? Tá irritado com o que ele viu em campo do seu time. Ele já chegou a perder jogos e não estava tão irritado como hoje, viu, Cirilo? Não é a característica, né? Mas eu acho que o Milito também estava esgotado nesse mês, né, Edu? Que, claro, pro jogo contra o Flamengo não vai ser uma mudança drástica, não vai voltar um tanto de jogador. Aliás, Rezende, entre as respostas aí do Milito, ele diz que Saravia e Lemos e Alisson são situações mais demoradas. A do Alisson, ele diz que preocupa mais e falou até dia a dia, né? 30, 40 dias. Então, são caras que vão demorar algumas boas semanas para voltar, né, Rezende? Exatamente. Lesões musculares, sempre muito complicado, né? Tanto de Lemos quanto do Saravia. E a questão do Alisson, a princípio o Atlético decidiu, o departamento médico, de não fazer cirurgia, mas não está descartada a cirurgia no tornozelo do jogador que teve ruptura, né? Então, de ligamento. Então, é uma dificuldade aí, então, do Alisson, não dá para pensar tão pouco tempo. Agora, o Otávio já está em reta final, pode até ser liberado nesse início de semana. Já estava na transição o Otávio. Ele citou ali que Zarate muito possivelmente vai retornar para esse jogo, além do Bruno Fux e do Scarpa. Então aí a gente está falando de 4 jogadores que poderão aparecer, além do goleiro Everson, né? O Everson ficou fora desses 2 jogos, mas se melhorar a questão dele da mão direita, né? Do dedo da mão direita, pode voltar o Everson também, além do Vargas. Se isso tudo acontecer e se o Franco for eliminado hoje, o Galo pode ter 6 novidades em relação ao jogo de hoje, que já é mais de meio time, né, Cirilo? E opções para mudar o jogo ao longo do jogo, né? Porque o Atlético hoje teve, Edu, no banco de reservas para a partida de hoje contra o Xará Goianiense. Gabriel Delfim, goleiro da base que nunca jogou. Robert, que tá jogando seus primeiros minutos no Atlético agora. Tem uns 3 jogos aí que ele passou a ser utilizado. Pedrinho, último dia de emprego do Pedrinho no Atlético, tá indo embora. Vitinho, nunca jogou. Allan Kardec, só tá jogando porque não tem ninguém. E o Isaac, que não joga. Esse foi o banco do Atlético para hoje, para mudar o jogo. Eu acho que não é o número de desfalques que diz, e sim quais desfalques. Não é, eu tenho 10 desfalques. Beleza, podia ser o Kardec, podia ser o Rômulo, o Cadu, podia ser o Matheus Mendes, mas não, cara, os desfalques são Scarpa, Guilherme Arana, Zarate, Alan Franco, Saravia, que tem sido muito importante. Vamos lá, os lados do campo hoje não funcionaram, mas vamos pesar. O lado direito, quando funcionava, tinha Saravia, Alan Franco e Gustavo Scarpa. A chance de funcionar é muito maior do que funcionando com o Mariano. Não tinha ninguém ali de volante, mas com Paulo Vitor, vamos lá, e com o Palácios. Concorda comigo? Sim. O lado esquerdo, hoje foi uma negação. E não tinha nem canhoto de lá. É mais fácil o lado esquerdo funcionar tendo Fux, Arana, o Zaratio, do que tendo o Cadu, o Rômulo e o Igor Gomes. Você concorda comigo? Com certeza. O ala esquerdo do Milito foi para a seleção brasileira. Ou seja, o Atlético perdeu um jogador de seleção brasileira na sua formação titular e teve jogando do lado de lá hoje o Cadu, que não joga lá e está vivendo seus primeiros minutos como profissional, né? E aí não é nem só a questão de não jogar, é a função. A função é uma função específica, não é fácil. Então, Cirilo, não é a quantidade muitas das vezes, é que o Atlético está convivendo com quantidade também. Só que você joga para essa quantidade a qualidade. São jogadores de seleção, são jogadores titulares e com qualidade acima da média e que estão ausentes. E se você pegar, enquanto o Atlético esteve completo, os 12 primeiros jogos do Atlético com o Milito, sob o comando do Milito, Galo completo com todo mundo, com poucos desfalques por lesão, às vezes um ou outro, às vezes segurando um ou outro atleta, sem jogador sendo convocado, 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. 78% de aproveitamento. Aí eu considero, por que só 12 jogos? Porque eu considero a partir do jogo contra o Peñarol, em que o Atlético perde o seu volante, o Otávio, e sentiu muito essa perda, e a partir daí
vieram outras perdas, né? Jogo contra o Sport, você já não tinha o Otávio, você não teve o Hulk, você não tinha um dos zagueiros titulares, então você já começa a conviver com desfalques. E quando você fala, convidando a galera a acessar o YouTube, tá rolando aí os melhores momentos. Boa, vamos lá. Então, a partir do jogo contra o Peñarol, você já começa a conviver com desfalques importantes. Outros jogos ali pra frente menos. Um jogo contra o Caracas, que é um adversário muito limitado, mas a gente tá vendo adversários limitados no Brasileiro, o Atlético tendo dificuldade, pelo número e pela qualidade dos desfalques. Mas a partir desse jogo, chave que eu considero contra o Peñarol, em que o Atlético pega o seu pilar do meio de campo defensivo, que é o Otávio, são 10 jogos, 40% de aproveitamento. Você cai de 78 para 40. De 8 vitórias e 4 empates para 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Aí começam a aparecer as primeiras derrotas, os primeiros tropeços, os primeiros adversários inferiores que você joga, enfrenta e não vence. E não tem como tirar da balança, cara, os desfalques e a qualidade dos desfalques. Não, Panzi, mas mesmo com desfalques, o Atlético contra o Atlético Goianiense, você tem jogadores melhores. Legal, cara, mas você tem jogadores melhores que nunca jogaram juntos um jogo. Um lado esquerdo que nunca jogou junto, tá jogando junto pela primeira vez. Uma dupla de volante que nunca atuou junto, tá atuando junto pela primeira vez. Um lado direito que não jogava junto, tá jogando junto e atuando junto pela primeira vez. Não é fácil. Você vai para um jogo com 6 reservas. Por que não buscar jogadores da base? Milito tá explicando isso, tem N jogos. Gente, pra que eu vou completar banco com quem não vai jogar? E ele mostrou isso hoje de novo. Cara, ele teve hoje, pra fazer a ordem cronológica das alterações do jogo de hoje. Ele colocou o Pedrinho com 22 minutos do segundo tempo. A hora que o Pedrinho entrou no jogo, saiu o Paulo Vitor. Tira um volante, bota o cara que joga um pouquinho mais pra frente. Fez mais 2 alterações. Kardec e Robert. Aos 46 do segundo tempo. Ou seja, ele só fez essas alterações nos acréscimos pra tentar alguma coisa diferente. É o famoso sobrenatural de Almeida, né? E, inclusive, ele colocou o Allan Kardec pra jogar e o Atlético não cruzou bola pro Kardec, né? A única que cruzou, o Kardec tomou um soco na cabeça ali e quase gerou alguma coisa. Exatamente. Então, assim, ele fez 3 alterações, meio que assim, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui no final, se der, tá tudo bem, mas não acho que vai dar porque eu não fiz isso antes. Então, né? Ele mudou sabendo que quem entraria não ia resolver. Exatamente. É isso. O que ele acreditava era o Pedrinho, que ele mexeu antes. Isso. E ele olhou pro banco assim e falou: essa turma não vai resolver não, mas eu vou ter que mexer porque tem muita gente cansada, exausta fisicamente, e eu tenho que tentar de alguma maneira. E não deu certo. Algumas respostas mais curtas na entrevista do Milito. O Milito tava mais... Ninguém acorda domingo às 6 da manhã e vai pra coletiva felizão, sorrindo, dando bom dia, distribuindo coraçõezinhos. Tô brincando em casa com o Dragão, né? Tô brincando. É claro que não é porque ele acordou cedo, é porque o resultado não foi dos melhores. A primeira pergunta envolvia a torcida e não tem muito o que explicar, né? O Atlético teve dificuldade, tá tendo dificuldade porque a torcida em casa... Não é por isso. E aí, nas outras, ele tentou explicar algumas perguntas repetitivas e que realmente incomodam quem está respondendo, porque ele explica e no jogo seguinte vem a mesma pergunta. E por mais que sejam repetitivas, algumas delas até plausíveis, cara. É interessante, você tem que jogar pra boca do entrevistado mesmo, porque não adianta nada o comentarista ficar falando, o repórter, quem tem que falar é o técnico. Mas eu entendo que às vezes incomoda, você perde um pouco da paciência. Dá pra entender perfeitamente. Mas, Cirilo, sinceramente, cara, não tem muito o que dizer quando um time tem 11 desfalques. Desses 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são titulares, cara. É mais de meio time titular, 7, acrescentando o goleiro. É bem mais de um time de ausências. Você treina ali entre os titulares e jogo. O Milito tem um time base. E quando tá todo mundo disponível, esse time base, você pode pôr ali 15. 15 era o número de desfalques, contando com os reforços que estão chegando, sabe? É muita gente, aliás, 16, você tem o Everson. Cara, é muita gente fora, é muito difícil fazer futebol assim. Futebol é esporte coletivo. Por mais que você tenha jogadores decisivos, o Galo tinha o Hulk e o Paulinho, o Atlético Goianiense não tem. Mas o Atlético Goianiense tinha um conjunto.
que esse Atlético que entrou em campo nitidamente não tinha. Olha a dificuldade em desempenhar funções dos atletas. Olha a dificuldade que o Atlético teve em se defender no primeiro tempo, jogando da maneira que ele gosta, e que teve que mudar a maneira de jogar no segundo tempo, jogando com linha mais baixa, se protegendo mais, às vezes abrindo mão até mesmo de criar lá na frente, de fazer essa bola chegar no Hulk, como o Hulk disse, em prol de se defender com mais tranquilidade. E sobre, boa pergunta inclusive, a pergunta envolvendo o Hulk, a fala dele do pós-jogo, reclamando que a bola chegou pouco e precisa chegar mais aos atletas decisivos, gostei da resposta do Milito. O jogador tem todo o direito de cobrar, mas essa cobrança tem que ser feita de maneira interna. Pra que ir pro microfone? Né? A gente sabe, e eu tentei explicar. O Hulk reclamou, a bola precisa chegar com mais qualidade, chegar mais vezes pro atacante. Eu também acho o Hulk, mas ela vai chegar para você como sempre chegou, com muito mais qualidade e mais fácil, com o Fux fazendo a saída, com o Saravia fazendo a saída, com o Otávio, com o Franco, com o Arana, com o Scarpa, ou não vai? E com o Zarate, ou não vai? A pegada é outra, né? É outra pegada, é outro tipo de qualidade e não tem muito o que a gente ficar explicando aqui. Vai parecer justificativa, vai parecer desculpa, pai, cara. Se eu sou técnico e tem esse monte de ausência, para eu trabalhar o lado coletivo e um time bem treinado, ele te mostra coletivamente, ele funciona coletivamente. E o Atlético do Milito, com todo mundo, tava funcionando, cara, tava encantando o Brasil, melhor time do mês de abril, todo mundo voando, o Scarpa entregando mais até que o Hulk, o Paulinho voltando a marcar gols, o Hulk, o rei das assistências, o Arana jogando num nível absurdo a ponto de ser convocado e jogar a Copa América, o Otávio, que era um reserva, que ninguém falava, virou titular incontestável, o Franco, que não servia mais, virou um titular incontestável, mas você vai escalar o Batalha na zaga, virou o melhor zagueiro do Atlético, de repente você perde todo mundo. Você tem que se refazer com atletas com qualidade técnica bastante inferior. Aí você tem que deslocar o seu lado direito para o esquerdo, porque você não tem outro. E ficou nítido hoje de novo. Contra o Vitória, o Scarpa jogou na direita, o lado esquerdo virou a avenida. Hoje não teve Scarpa nem na direita e nem na esquerda. O Atlético não teve praticamente o lado esquerdo. Então, as ausências vão mostrando o porquê das escolhas do técnico. E não tem muito o que fazer. Garrar no terço, Milito, não sei se você conhece essa frase, garrar no terço e rezar pro Equador ser eliminado hoje, pro Vargas chegar bem, pro voo ser tranquilo, pro Scarpa voltar bem, pro Fux voltar bem, pra turma se recuperar o quanto antes, pro Zarate estar saudável, porque o próximo adversário é o Flamengo. Se fosse o Flamengo hoje, criando as situações do goianiense, provavelmente o Galo teria saído daqui derrotado. Era outro Galo e Palmeiras. Porque coletivamente o Atlético Goianiense funcionou. Mas na hora que precisou da qualidade individual, os caras, sinceramente, aí que entra a falta de qualidade do adversário. O Flamengo não tem isso. O Flamengo tem Pedro, tem Luiz Araújo, tem um monte de jogador acima da média e que pode resolver um jogo. Tem Gerson, nossa, é muita qualidade. Cebolinha, e vamos lá. É torcer para que essa turma volte, e um Atlético contra o Flamengo pode ter Fux, você vai melhorar a sua saída do lado esquerdo, pode ter Zarate, você vai melhorar seu jogo no meio de campo, a bola vai chegar melhor no Hulk, vai ter Scarpa, você vai melhorar o seu jogo do lado esquerdo, porque eu imagino que o Scarpa vai fazer o lado esquerdo, você pode ter o Vargas, e aí você monta uma dupla de ataque, Vargas e Hulk, e traz o Paulinho para uma linha de meia, você vai melhorar a sua linha de meia, você pode fazer o Paulinho até pelo lado direito, você pode remontar a sua equipe com mais qualidade. E você pode olhar pro banco também e ter um Vargas para mexer no segundo tempo, né? Isso, e às vezes até os caras que estavam em campo, você olha pro banco, eu tenho o Rômulo, que me foi útil lá em Criciúma, que veio do banco e me foi muito útil. Você pode ter o Cadu, que foi útil lá em Criciúma e que veio do banco. Esses caras vindo do banco, legal. O que não pode é esses caras serem os titulares de um time que todo mundo quer que brigue por títulos, por conquistas. E para deixar o torcedor com esperança, se você tira o Campeonato Brasileiro e pega as Copas, Libertadores e Copa do Brasil, que serão disputadas em agosto. Copa do Brasil ainda tem que definir os adversários por conta
Inter e Juventude, por exemplo, ainda não fizeram sua série. O Grêmio tem jogo de volta para fazer, o Atlético Paranaense também jogo de volta para fazer. Então tem que definir isso para saber quem vai ser o adversário. Mas o cronograma aí de Libertadores já claramente definido, já com sorteio, e só lá para finalzinho da primeira quinzena ali de agosto, né? Então, ao torcedor mais pessimista e realmente os resultados machucam, dói e deixa o torcedor preocupado, e gente que está pedindo reforço, e eles virão. Vamos lá, para Libertadores e Copa do Brasil. O que o Milito vai ter de reforço? Everson, Arana, Franco, Vargas, Alonso, Lianco, Bernard, Fausto Vera, Rubens, Otávio, Fux, Zaratio, Saravia, Lemos, possivelmente o Alisson. Acho que dá uma melhoradinha, não dá? Melhora um pouquinho, né? Você falou de agarrar no terço, já viu um novo meme da internet, que é oração pra tal coisa, hoje às 23h57. Oração pra eliminação do Equador, hoje às 21 horas. México e Equador, é uma opção. Alan Franco voltando. Ou então aqueles adesivos no poste, né? Faça o seu amor voltar em um dia, faça o seu volante voltar em um dia. É o que o Atlético precisa rezar pra voltar o Franco, cara. Porque se volta o Franco e o Vargas, ô Cirilo, você já tem pro próximo jogo a volta do Fux, que vai fazer a zaga, pode fazer com Rabelo e Mariano. Você ainda não tem o Saravia. Tá ok, você tem uma saída com qualidade pela direita com o Mariano e volta a ter uma saída com qualidade pela esquerda com o Fux. À frente do Fux você vai ter o Scarpa, que faz a função muito melhor que o Cadu. Pelo lado direito, você pode ter o próprio Paulinho, ao invés do Palácios, porque você vai ter o Vargas, que pode ser a dupla de ataque com o Hulk. No meio de campo, você vai ter o Batalha de volta, porque você tem o Fux e ele pode fazer a saída de 3. Você vai ter o Franco, se for eliminado, e você vai ter o Zaratio. Olha a melhora, cara. Olha a melhora que você vai ter no time para um jogo contra o Flamengo. Então é isso, cara. É ter um pouco de paciência, contar com uma vitória aqui, outra ali, mesmo com 1,5 milhão de desfalques, e tentar entender o momento. Tentar entender o momento do treinador, da equipe. E hoje eu vi um esforço tremendo de todos eles em campo, cara. Nós chamamos atenção para isso no primeiro tempo. O quanto os jogadores estavam tentando melhorar o posicionamento de um time completamente Frankenstein, o tanto que o Milito quebrou a cabeça até chegar ao ponto de falar, não, a melhor solução é a gente recuar um pouco o time, fazer uma saída em bloco médio. O que é bloco alto? Bloco alto é marcar o adversário lá na área dele, que a gente chama de último terço. Bloco médio é começar a marcar o adversário a partir da intermediária do campo de ataque. E bloco baixo é marcar no seu campo. O Atlético do Milito, que está acostumado a marcar em bloco alto, lá na saída do adversário, na área dele, hoje o que ele fez? Começou o jogo assim, mas viu que estava tomando muita bola nas costas. E quando você marca em bloco alto, Cirilo, todo o seu time tem que ir para frente. É o que a gente fala de manter o time compactado, todo mundo próximo. Não deu certo. O adversário estava jogando nas costas da sua zaga. O que você faz? Você recua a sua marcação lá na frente para marcar na intermediária. Automaticamente, todo o seu time vai dar um passo para trás. A sua defesa dá um passo para trás, o seu meio de campo um passo para trás, do seu ataque um passo para trás. Para manter o time compacto e marcando um pouco mais de longe. Porque foi a solução encontrada para coletivamente esse time defender melhor. E como você está acostumado a roubar a bola lá na frente e está mais perto do gol e mudou isso, o Atlético teve mais dificuldade para finalizar no segundo tempo. É o famoso cobertor curto. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Você cobre a cabeça, descobre os pés. Tomara que os principais jogadores retornem. Eu repito, às vezes não é a quantidade, 12, 14 reforços. É a qualidade. O Atlético tem ausências que são muito qualificadas. O Atlético não perdeu 10 jogadores, 8 são reservas. O Atlético perde 10 jogadores, hoje 7 eram titulares. 7 titulares ausentes. Faz diferença demais.